pessoal, tudo bem? Quer transformar aqueles trabalhos ou aqueles exercícios antigos de aquarela em obras novas e finalizadas? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou agora te dar 3 ideias maneiríssimas para você transformar aquela obra que estava lá no fundo da gaveta, jogadinha, ou aquele exercício de aquarela em uma obra finalizada. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pessoal, primeiro, todos nós que trabalhamos com aquarela, que gostamos da técnica, temos lá algum trabalhinho antigo, ou que a gente não gostou, ou até mesmo algum exercício de aquarela que a gente tenha feito. Ao invés de jogar fora ou de deixar lá no fundo da gaveta, eu prefiro reaproveitar ou transformar esses exercícios em obras finalizadas. Desafios como esse servem para instigar a nossa criatividade, servem para fazer com que a gente exercite a nossa criatividade. Todo ser humano é dotado de criatividade, mas às vezes a gente precisa de um estímulo. E exercícios como esse são desafiadores e fazem com que a nossa cabeça trabalhe. O primeiro desafio é o desafio do círculo cromático. Isso aí, o círculo cromático. Aquele que a gente vê em geral lá no início, sempre que a gente está começando um cursinho ou uma aulinha de aquarela, em geral fala-se sempre nesse círculo cromático. Se você ainda não teve a oportunidade nem de assistir aos vídeos ou de estudar alguma coisa sobre teoria da cor, eu recomendo que assista aos vídeos das cores primárias, ao vídeo das cores secundárias e ao vídeo das cores terciárias. Eles vão te ajudarem muito a construir uma aquarela e você pode utilizar em qualquer área, seja na aquarela, seja no artesanato, na pintura a óleo, pintura acrílica, qualquer técnica você vai utilizar esse conhecimento. Lembrando que eu também tenho 2 vídeos, um falando sobre as cores frias e outro sobre as cores quentes, que também somam, também agregam conhecimento. Bem, como o círculo das cores é uma forma circular e possui linhas convergindo para o centro, eu vou aproveitar este círculo e transformá-lo em uma mandala. Primeiramente, eu vou apagar os registros que me lembram cores primárias e secundárias, que seu círculo cromático. Eu fiz a lápis, então eu consigo apagar esses registros. E agora, usando lápis, eu vou fazer um desenho por cima desse círculo. Vou aproveitar essas cores do círculo cromático como meu fundo. E eu vou aproveitar as regiões de cada uma das cores que já estão ali delimitadas e criar regiões para essa minha mandala. Percebam que eu não estou me limitando ao círculo cromático. Eu agora já estou invadindo com o desenho as bordas. Eu vou crescer essa mandala para além do círculo cromático, preenchendo todo o papel. E agora vem a parte boa, que é pintar essa mandala. E aí vou aproveitar as cores de cada uma das fatias do círculo para preencher, usá-las a meu favor. O segundo desafio de hoje é o desafio do teste das cores. Eu tenho esse papelzinho aqui, essa tirinha de papel, que em algum momento no passado, que eu já nem me lembro quando foi, eu fiz um teste de cores. Eu, em geral, utilizo esse recurso e essas cores aqui passam a ser a minha paleta de cores para o trabalho que eu estou executando. Eu utilizo isso com uma certa frequência e aí eu vou aproveitar esses retângulos
cada um de uma cor, e são cores que conversam entre si para fazer uma obra. Em cada um dos retângulos eu vou colocar uma letra, inserindo a palavra paixão com cada uma das letras em cada um dos retângulos. Eu escolhi essa palavra devido à quantidade de retângulos que eu tenho, já que eu tenho 6 retângulos. Vejam como eu estou colocando letras, tipos de letras diferentes em cada um dos retângulos para criar uma diversidade. Percebam como os retângulos não são regulares e não são idênticos entre si. Isso pode gerar um certo desconforto visual. Então eu aproveito esse recurso que eu tenho e coloco letras também distintas entre si, como se eu tivesse criado retângulos irregulares intencionalmente. Agora eu vou desenhar uma borda florida, emoldurando esses retângulos. E agora chegou a hora boa, que é a hora de pintar. Primeiro, eu vou fazer um fundo integrando os 6 retângulos. Depois de seco, eu vou pintando as letras e essa moldurinha florida que eu fiz ao redor. Vejam como a moldura, vejam como aquele fundo que eu coloquei primeiro, eu consegui assim integrar os 6 retângulos. E eles não parecem mais feitos separadamente, eles têm uma uniformidade. O terceiro desafio é o desafio das linhas de cores. Eu tenho essa parinha de papel que eu utilizei em algum momento, provavelmente em aula, fazendo testes de cores e linhas, formas diferentes, traços diferentes com pincéis diferentes. Vejam como as linhas, os traços são irregulares, as cores não são homogêneas, mas elas têm uma certa uniformidade. Vejam também como a área branca, esse espaçamento entre as linhas e essa área aqui abaixo são irregulares e causam um certo desconforto visual. Para quebrar com esse desconforto, a gente pode preencher essas áreas. É aí que entra a pergunta que não quer calar. O que a obra me diz? E isso é muito importante, porque gera naturalidade, gera espontaneidade. Cada um vai olhar para esse conjunto de linhas e vai dizer: ah, a obra, isso me diz alguma coisa, ou isso fala disso ou fala daquilo. Me remete ao... Cada um vai ter a sua interpretação. A minha foi que esse conjunto de linhas me lembrou imediatamente outono. Justamente pelas cores serem ocres, marrons, vermelhos amarronzados, marrons avermelhados. Tudo isso me lembrou outono. Então é justamente sobre outono que eu vou fazer uma obra. Como eu não consegui me decidir se fica melhor visualmente assim ou assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou preencher esses 2 espaçamentos com a palavra outono, só que nos 2 sentidos. Tanto que você possa ler assim, quanto que você possa ler assim. E aí, o espectador decide qual lado ele quer para cima. Agora vamos pintar. E eu vou começar passando uma camada amarelinha em toda a superfície, para usar o mesmo recurso que eu usei no segundo desafio, para integrar todas essas manchas. O amarelo, por ser uma cor clara, e o amarelo ocre, que é o que eu vou usar, vai remeter justamente ao outono, então ele vai cumprir perfeitamente com esse papel de integrar todas as linhas. E agora eu vou usar uma técnica muito bacana, que é o carimbo. Mas eu não vou usar carimbos prontos, não. Eu tô criando o meu carimbo. E esses carimbos nada mais são do que folhinhas. Fica muito legal você utilizar folhinhas como carimbo. E não só folhinhas, você pode usar galhos, você pode usar casca de árvore, você pode usar uma pedra, uma textura de uma pedra, enfim, existem inúmeras possibilidades.
você pode usar folhas secas, que fica um resultado muito mais interessante do que as folhas extraídas agora de alguma planta. Só que tem chovido muito na cidade de Petrópolis esses dias, então eu tive dificuldade de encontrar folhas secas. Foi até bom, porque eu posso dar o exemplo de como usar as folhas naturais. O pulo do gato dessa técnica está em usar a tinta bem seca, com pouquinha água, sem esquecer da rugosidade das folhas. Ou seja, se tiver aquela folha muito lisinha, você não vai conseguir uma textura tão interessante assim. Agora, quanto mais rugosa for a folha, mais interessante fica o resultado final. E aí eu tô aplicando agora a tinta bastante seca nas folhinhas, colocando bastante nas bordas, e agora é só aplicar na posição que eu quero. Lembrando que o papel absorvente vai te ajudar, vai me ajudar na hora de dar a pressão sobre as folhas. Olha, eu coloco o papel absorvente em cima e boto leve pressão para carimbar, para transferir a tinta da folha para o meu papel. E aí tira de uma vez só e tá aí o seu carimbo. E agora eu vou colocar várias folhinhas, vários carimbos em direções diferentes, criando uma composição harmônica. Depois de seco, vamos às letras. Vou pintar as letras em tons amarronzados também, para ficar coerente, para que elas destaquem diante das folhinhas, da folhagem de fundo. Se você teve a oportunidade de pegar seus trabalhos antigos e transformar em obras novas, tira uma foto antes, tira uma foto depois e me manda, porque é sempre bom a gente compartilhar as nossas experiências. Isso faz com que a gente cresça como artista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. E não esqueçam, curtam o nosso canal, clica no sininho de notificações, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram. Toda semana tem conteúdo novo e de qualidade para vocês, ok? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!